Lembrando que esse vídeo é a segunda parte do meu outro analisando os filmes de Aquatia Girls. É importante que você veja ele antes desse para ter mais embasamento no que eu vou falar. Depois de 4 filmes, é claro que a Hasbro não ia simplesmente largar Aquatia Girls, ainda mais porque as bonecas continuavam vendendo. E por isso tivemos, como eu comentei, uma minissérie de 3 episódios e um monte de especiais. Além de uns curtas que, sinceramente, nem vale a pena analisar, então eu nem vou comentar muito. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos acabar de uma vez com a franquia, para que minha única pendência futuramente seja o vídeo de My Little Pony mesmo. Começando, claro, por... Essa minissérie está conectada com os acontecimentos diretamente se ligando, e por conta disso, eu vou falar a sinopse deles numa tacada só e aí falar isoladamente deles depois. Magia da Dança foca nas Many Six fazendo trabalhos para conseguir dinheiro suficiente para ajudar na reforma do acampamento Everfree, mas após esgotarem todas as suas ideias, elas ainda ficam com dinheiro faltando, fazendo com que a Harriet se ofereça para conseguir algo que ajudasse elas com isso. Então, ela escreve todas em um campeonato de dança, mas no caminho, ela encontra Shadow Boats, que também se inscreveram, e após contar a sua ideia e descobrir eventualmente que elas a roubaram, acontecem algumas desavenças até que ambos os grupos resolvem se unir para fazer um vídeo só, com elas ganhando e dividindo o prêmio, de forma que as Manis conseguem o seu objetivo. Por dar o dinheiro e ajudar o acampamento, um diretor de cinema resolve convidar as Manis para o seu estúdio para verem a produção do filme da Daring Do, mas quando tudo começa a dar errado, com coisas sumindo e o cenário quebrando, o trabalho delas se torna descobrir quem está sabotando o filme. O que elas descobrem ser a Juniper, a sobrinha do diretor, que está fazendo isso para que a atriz da Daring Do resolvesse sair, e dessa forma ela tivesse uma chance de assumir o papel. Mas após a descoberta, ela é demitida e por salvar o filme, as Manis participam dele como figurantes. E então, algum tempo depois, a estreia do filme está próxima, mas Sunset está preocupada que a magia de Equestria possa acabar causando confusão de novo. Então, após um chamado para ela no outro mundo, ela vai até lá para tentar conversar com a Twilight, mas quem está lá é Starlight, que acaba indo ao mundo humano com ela por estar com tédio. Juniper agora trabalha no shopping em que elas estão e encontra um espelho que foi afetado por magia, sendo capaz de sugar pessoas para algum tipo de realidade nula. Então, em um ato de vingança, ela prende as Manis no espelho, sobrando para Starlight resolver a situação, o que ela consegue, quando redime a Juniper e tenta ser a sua amiga, com o especial terminando com a Starlight ficando lá mais um tempo, após a Twilight achar que ela aprenderia mais sobre amizade assim. Ufa! Primeiramente, Magia da Dança. Eu acho interessante a ideia dessa série de dar foco para as outras Manis, que acabam meio ofuscadas nos filmes. Esse é da Harriet, o próximo é mais da Rainbow, e o último acaba por ser da Starlight, que não é uma das Manis, mas enfim. Também achei interessante resgatar a Escola Crystal aqui, principalmente com as personagens ainda sendo meio maldosas. Algo que me incomodava um pouco em jogos da amizade, elas agirem como se fossem boazinhas e não tivessem feito nada demais, porque não houve um arco pra isso. Elas não são nenhum tipo de ser demoníaco, mas elas são adolescentes egoístas. Outra coisa que se torna padrão, que eu gosto muito, é a Sai Twice. Ela deixa de ter aquela personalidade de coitada, o que é muito bom. Mostra que o tempo com as Manis fez ela se soltar mais. Eu gosto disso porque deixa ela mais próxima da Twilight original, embora ainda há uma diferença na forma que as duas são trabalhadas, com essa Twilight tendo muito mais foco na sua inteligência, e sendo menos paranoica também. Mas meio que só essas duas coisas que eu consigo pensar de positivo. Não que esse especial seja ruim, mas ele é muito sem graça e sem conteúdo. Não tem magia, não tem muita personalidade, não tem muito conteúdo. A sensação que ele passa é que ele era um curta de 3 minutos que foi promovido a episódio de 20. A maior parte dele é a Harriet frustrada com a ideia dela não dando certo e as Manis meio robotizadas, porque o foco não tá nelas, então elas não estão sendo muito úteis aqui, como se só tivessem aparição e falas porque precisavam ter, sem falar que é um dos ápices de pé no chão dessa franquia. Não tem nenhum tipo de maluquice que diferencia esse especial de alguma série live action normal da Disney. Ele é o mais sem graça e o mais irrelevante dos três, sendo que se você souber que elas conseguem dinheiro e pular pro próximo, isso não muda nada. A magia do cinema é um pouco mais interessante, embora a trama principal seja também muito humana, ele tem elementos de magia nele, como a Rainbow usando a sua super velocidade, embora só ela e a Twilight usem seus poderes por aqui, e fala que realmente ele parece um episódio. O que rola nele faz sentido ocorrer e cria a tensão que ele precisa para funcionar, embora eles pequem muito em tentar tornar esse mistério um mistério. Mas sinceramente, ele só é melhor que o último porque ele ainda tem uma pontinha de My Little Pony nele, porque ele também é bem inconsistente. Em mais de um momento, elas veem a ladrão e não a pegam porque simplesmente não querem. A Rainbow perde ela de vista na primeira vez, que beleza? Dá pra entender porque a Juniper conhece bem
bem o estúdio e teve sorte. Mas aí você deixa cenas como essa, que a Rainbow só precisa correr um pouco pra alcançar ela, mas curiosamente ela resolve não usar os seus poderes. E isso não é só incoerente por causa dela. Nessa equipe nós temos a Harriet, que pode fazer um escudo e prender ela, a Fluttershy, que podia conversar com um passarinho ou coisa parecida pra seguir discretamente o ladrão, só que coincidentemente também, a maioria delas resolve não ficar com o colar delas em mãos, que também não faz muito sentido. Mesmo que o poder delas não fossem útil em todas as situações, a gente tá falando de colarizinhos minúsculos, eles não pesam, não atrapalham, não chamam a atenção. Por que não mantê-los quando elas sabem que a magia de Equestria agora pode vazar pros lugares a qualquer momento? E sinceramente, esse lance de colar é algo que eu detesto muito. Em Everfree, o simples fato de estar no mesmo lugar que as pedras já dava poder a elas, ou seja, em teoria, só ter elas por perto já devia dar esses poderes. Mas não é o caso, elas têm que segurar elas, e eu real não faço ideia do porquê colocar esse detalhe, principalmente porque depois eles desistem disso, e nenhum especial mais elas têm que segurar a pedra, só tem que estar com ela por perto mesmo. Botaram um detalhe que só rende mais inconsistência, e mesmo que nós fôssemos focar só em quem tinha pedra, a Twilight também podia segurar o ladrão com a telecinese dela, mesmo que por pouco tempo. Realmente não sei porque eles simplesmente não deram poderes de vez pra personagem, principalmente porque esse lance de colar nunca é usado como um plot depois, tipo elas perdendo elas e ficando sem poderes. A produção de Equestria Girls é muito esquisita, e Magia do Espelho é o melhor deles. Ele realmente tem uma vilã, tem a Sunset indo pro mundo pônei, o que eu gosto bastante, porque sempre rende mais cenas muito legais. Tem algo que eu odeio não ter rolado muito, que é mais pôneis indo pro mundo de Equestria Girls. Eu também gosto muito da participação da Starlight, mesmo que eu acho uma pena que ela apareça só aqui, já que não deu muito tempo dela interagir com os outros e tal. E eu também gosto muito da solução que eles usaram pra vencer a vilã, sendo justamente a Starlight tentando oferecer a sua amizade a ela. Mostra como ela realmente tá aprendendo como uma aluna da amizade e tal. Só acho que sinto um pouco de falta da parte mais agressiva dela, algo que dava pra desenvolver se esse especial tivesse mais tempo. Mas quando eu disse que esse é o melhor deles, isso também não quer dizer muita coisa. A começar pela Sunset. Convenientemente, ela diz que tá preocupada em dar algo errado com a magia de novo, mesmo que esteja tudo perfeitamente normal. Só que ela tá toda cabreira aqui, preocupada, estilo no segundo e terceiro filme. Só que isso não faz sentido. Nos dois episódios anteriores, ela tá totalmente tranquila, e no anterior, ela tá tão tranquila com isso que ela simplesmente nem tá com colar que dá poderes a ela. Essa trama colocada aqui de última hora é bem estranha. Acho que seria mais interessante se ela fosse pro mundo pônei só porque o diário dela acabou mesmo. Até porque esse drama bobo nem muda nada no especial. Sem falar que, embora a ideia do espelho seja legal, a forma como o especial se desenrola é bem chato. Tiram as Manis antes de termos interações delas com a Starlight, e elas também apagadas no geral. A vilã também não tem muita ameaça, nem mesmo quando ela se transforma. Não explicam como exatamente surgiu a magia do espelho, e nem como essa magia vazada funciona. Tipo, tudo que ela toca vira uma dimensão alternativa. No geral, é uma minissérie muito inofensiva. São episódios bem bobos, mas que são divertidinhos de ver se você quer passar o tempo ou só ver essas garotas de novo depois de um tempo. São curtos e não tiram nem uma tarde inteira pra você ver. Então, eu até que recomendo. Aliás, como eu comentei da dublagem dos filmes anteriores, ela tá no geral bem boa aqui, só tem uns probleminhas. Tipo, trocaram todo o elenco da Shadow Bolt sem nenhuma razão, a Starlight também foi reescalada, além da Fluttershy, que nesse caso era porque a dubladora tava grávida e tal, o que sinceramente não me incomodou muito, já que essa voz até que lembra um pouquinho antiga, só que eu acho que a pior coisa nisso tudo é Applejack, porque ela tá com aquela voz horrorosa que a Cláudia faz nela. Eu não sei porque eles ficam insistindo nessa substituta pra Samira Fernandes sempre que dava algum problema. Porém, por uma união dos céus, a Bianca Alencar tá fazendo a voz madura pra Twilight agora, e não mais aquela fininha. Agora, nós vamos pra parte boa de fato. Vamos pros especiais. Começando com... Amizade Esquecida conta como um dia de repente, todas as melhores amigas de Sunset esquecem dela. Onde esteve, o que fez, como mudou, havendo ainda como a garota malvada que conheceram. Ela então vai para o mundo pônei para tentar descobrir alguma informação, onde é revelado que o que fez isso foi a Pedra da Memória. Ela então, com a ajuda da Trixie, tem que descobrir uma forma de reverter isso, antes do pôr do sol, já que ao fim do dia, o efeito seria permanente. Esse especial é uma grande surpresa. Tem muitos pontos dele que eu gosto. Gosto como eles dão importância para o mundo pônei, algo que não acontecia há muito tempo, onde finalmente temos um momento que a Sunset encontra cara a cara com a Celestia, que é uma cena muito bonitinha, além de termos mais da dinâmica da Sunset Shimmer com a Twilight original, que sinceramente é muito divertido. Eu gosto muito das duas. Eu gosto muito do drama colocado aqui, toda essa sensação de saber como as coisas são, mas todos ao seu redor falarem que não é assim, a dúvida e desespero em ter que se provar, toda essa ideia de meio que botar à prova tudo que a Sunset aprendeu nesse meio tempo, é uma construção
construção muito legal. É triste demais você ver ela totalmente detonada, não podendo contar com as garotas que ajudaram ela a se tornar quem ela é hoje. A participação da Trix aqui é muito boa também. Em Equestria Girls ela sempre foi deixada meio de lado, mas aqui ela tem um papel, e é um papel muito legal. Ser ela quem acredita na Sunset, logo aquela que comemorava quando era vista como maldosa, justamente porque ela se sente mal de não ser enxergada como grande e poderosa, traçando esse paralelo das pessoas não te enxergarem como você realmente é. Principalmente, ser ela que entende que ignorar alguém pode ser tão ruim quanto fazer mal diretamente a ela. Dá pra sentir um crescimento real da personagem por aqui, e principalmente, mesmo que de forma sutil, os seus próprios problemas de confiança. Sem falar que a química dela e da Sunset é muito bem escrita. Eu adoro a cena que, quase sem esperança, a Sunset diz que mesmo que tudo dê errado, ela fica feliz que no final ainda vai ter uma amiga. E me diz por que, Equestria Girls, por que não tornou a Trix uma personagem recorrente? Eu gostei tanto dela aqui. Colocar as personagens em dúvida sobre o que elas sentiam também é muito legal, principalmente a Twilight, que foi, querendo ou não, a que mais se beneficiou da mudança da Sunset, e facilmente a mais amiga dela do grupo. É muito inteligente fazer ela ser a pessoa que mais questiona ali no meio. A Wallflower tem uma construção bem curiosa também. Isso não é dito com todas as palavras, mas fica subentendido que o que fez ela justamente odiar a Sunset é essa sensação de que a pessoa mais maldosa da escola agora era amada e ela era esquecida, mesmo que ela seja uma garota legal. Ela é aquele tipo de pessoa que não se move e tenta muito, mas quer que as coisas deem certo pra ela. Toda essa inveja da Sunset é tão grande que chega num ponto que ela nem percebe o quão grave era o que ela estava fazendo, a um ponto que ela até mesmo cogita apagar todas as memórias da escola das Manis, porque ela mesmo diz que usou tanto a pedra que virou normal e ela mal pensava nas consequências. Ela queria ser como a Sunset, mas não sabia como, então tirou algo importante dela. Eu gosto dessa ideia de não precisar transformar ela em um monstro, ou sei lá. A vilã aqui é interessante porque ela é só uma garota sozinha com um objeto poderoso demais. Também gosto muito de toda a história que cerca a pedra. Ela pertencia a uma feiticeira má que era praticamente invencível, pois ela podia apagar sua existência da mente de qualquer um que ameaçasse. Então Clover, um pônei sábio, resolveu a perseguir para poder destruir a pedra, mas sempre que ele chegava perto, sua memória era apagada. Então ele escrevia e ilustrava esse papiro, para saber onde ele parou e continuar a perseguindo, até que enfim, ele consegue a pedra. Eu acho esse plot tão legal que a própria série principal podia ter usado isso em algum arco. E uma coisa que eu não elogiei em filme nenhum, mas eu gosto muito aqui, é da comédia. Esse filme tem extremamente um timing cômico muito bom. Até em cenas mais sérias, eles às vezes quebram eles com umas piadas que encaixam muito bem. Tipo quando a Sunset corrige a Trix, que fica o tempo todo falando errado nesse especial. Ou o recurso das bombas de fumaças, que sinceramente eu gosto bastante e sempre me tirava uma risada sincera. Já em questão de pontos negativos, a começar que toda essa ideia da Wallflower ser invisível é exagerada ao extremo. Tipo, ela não tem uma foto no anuário, ninguém sabe quem ela é, nem mesmo as Manis, até mesmo a Sunset. Tipo, ela não se lembra nem da aparência dela, o que eu acho meio forçado pra elas parecerem meio babacas. Embora eu entenda que eles queriam passar uma mensagem, só que eu acho que não precisava ir tão longe assim. Eu também comentei que eu gosto da história da origem da pedra e tal, mas eu sinceramente fiquei absurdamente confuso do porquê ele não destruiu a pedra. Ele comentava que se o fizesse não recuperaria toda a sua memória e tal, mas ainda assim, o objetivo inicial dele não era esse. Como raio ele teve acesso ao outro mundo pra botar essa pedra lá? E por que botar algo tão perigoso assim em outro lugar que nem proteção tinha? E eles deixaram o manual de instruções? Sei lá, ele encontrou uma dimensão paralela, jogou a pedra lá e foi embora? A única coisa que ele fez foi transferir o perigo para outras pessoas? Se ele não podia quebrar ou coisa assim, acho que o melhor era, sei lá, enterrar isso em algum lugar que ninguém acharia. Tipo, bem fundo. Não seria perfeito, mas já seria bem mais difícil de descobrir. E também, não colocar um manual de instruções com ele. A cena final onde a Sunset por fim consegue fazer as meninas acreditarem nela é legal e tal. Como eu já comentei no primeiro vídeo, esses sacrifícios pelo bem maior sempre me pegam. Só que essa cena é muito mais mal feita do que precisava, porque ela é meio brega. Com a Sunset falando nome a nome de quem saía da imaginação dela, elas ganham poderes novos, aparentemente, pela segunda vez, roupas novas sem motivo nenhum também, e elas lançam um raio comicamente forte na pedra, que por uns centímetros não mandou ao wall de Discord. E essa cena ainda gera um problema na cronologia, pois, ao ter todas as memórias da escola apagada, fazendo a Sunset voltar ao estado de quando ela chegou na Terra, e ela fica confusa, se perguntando onde estão as pôneis, onde estava Celeste, e se mostrando até que bem passiva com as Manis, mesmo sem lembrar
lembrar de quem elas eram. O que meio que deixa claro que eles não levam em conta aquela HQ da queda da Sunset, já que por lá ela sabia muito bem que estava se afastando da Celestia, se mostra bem confiante fazendo isso. Além de que, quando ela vem pro nosso mundo na HQ, ela já é extremamente agressiva e maldosa. Sinceramente, só comprova mais o que eu vivo dizendo, que essas HQs são um universo à parte. Se elas não são canônicas pra Equestria Girls, imagina pra série principal, como muita gente fica insistindo. E, gente, como raios a Trixie mudou de lugar com uma bomba de fumaça? Tipo, tem essa piada que eu comentei dela jogando uma bomba e não sumindo, que é justamente a piada com magia humana. Até porque ninguém da escola fora as Manies tem magia de verdade. Só que em dado momento, ela realmente consegue atravessar uma porta trancada com essas bombas. Como exatamente isso funciona? No mundo de Equestria Girls, mágicos podem se desmaterializar? Porque se sim, que legal, o show de mágica nesse lugar deve ser muito da hora. Apesar dos pesares, eu adoro esse especial. Acho que ele é o que mais resgata os bons filmes e mostra que a Equestria Girls ainda podia fazer coisas boas. E, sinceramente, se esse especial fosse o quarto filme, ele podia ter sido absurdamente melhor do que aquela bomba, principalmente com mais tempo e podendo desenvolver mais toda a dor da Sunset e a sua amizade com a Trix. Mas tá tudo bem, ao menos nós tivemos um bom especial. Só que não vai se acostumando muito não. Quando Harriet consegue o trabalho em um parque recém-inaugurado como estilista, ela entra em um grande problema a se envolver com Vinette Valença, uma influenciadora famosa que ela admira, que ganhou um celular mágico após a magia de Equestria ser atraída para ele, dando a capacidade dela interferir na realidade, materializando pessoas para outro lugar, criando hologramas, enfim. Agora, Applejack tem que tentar provar que tem algo estranho, enquanto Harriet fica atolada com a quantidade gigantesca de trabalho, sem perceber o problema em que está. Bom, nós tivemos um bom começo especiais, porém, nós aqui já temos uma queda. Começando pelos pontos interessantes, novamente temos algo protagonizado por outra Mani, a Applejack, o que novamente é bem legal. Além disso, eu acho o relacionamento da Applejack e da Harriet construído aqui bem fofo. Elas apoiando uma outra, dando as mãos, ficando coradas. É uma coisa feita em cima, mas até que foi bem feitinho. Uma pessoa da produção disse que lá dentro a ideia era realmente que elas fossem um casal, mas isso não foi exatamente oficializado, principalmente porque no especial seguinte já mostra que eles não queriam muito levar essa ideia pra frente. Geralmente eu acho que nem precisa. É como se esse especial fosse uma realidade alternativa, porque a única coisa que faltou foi beijo mesmo. Porque todo sinal possível ele já dá. Embora eu achei meio estranho a Harriet se derretendo pela Vanette. Acho a interação da Fluttershy e Rainbow Dash muito divertida também. Eu gosto dessa ironia da Flutter ser quem gosta da montanha-russa mega radical, e a Rainbow quem fica com medo dela. E eu também gosto das interações da Sunset e Twilight. Ela funciona muito bem com qualquer Twilight na real. Só que isso me deixa meio triste, porque não só aqui, como mais pra frente, elas funcionam muito bem como casal. Só que tem o fato da Sunset ser uma adulta e a Twilight uma adolescente, então tipo... E eu também gosto da brincadeira com o fato de elas serem de novo transportadas para uma suposta nova dimensão por causa de um objeto mágico, ter toda uma agonia inicial com a Twilight tentando hackear o celular e afim, só pra elas, no final, só terem sido levadas para uma outra sala. Sempre que eu vejo esse especial, eu racho o bico com elas completamente revoltadas. Mas meio que também é só isso. A trama de novo praticamente ignora o poder das personagens, o único individual que realmente serve pra algo é o da Harriet, e no fim, nós temos outra cena final exagerada com as roupinhas e transformação pra quebrar um celular. Não tem intenção alguma com essa vilã. Sinceramente, ela só é uma personagem muito chata e estereotipada. Digo, não é que não represente bem alguns influencers por aí, mas ela não é uma personagem interessante de modo algum. Na verdade, é bem vergonha alheia. O celular dela também ser praticamente a única coisa mágica no especial, isso é algo que ela usa só de vez em quando, é muito chato. Ela acaba usando ele da mesma forma em todos os momentos praticamente. E falar que o plano final dela também é muito bosta. Eu acho ela até pior do que a vilã lá de Everfree, que eu já achava muito sem graça. E de novo, temos uma energia mágica aleatória coincidentemente indo pro objeto da vilã. Muito criativo. E é irritante a forma que escrevem os personagens aqui. Tipo, ok, legal elas estarem se divertindo e tal, mas é meio agonizante como, tirando os grupos que formaram, parece que eles não ligam umas pras outras. Aí a Apple fica como a única que realmente se importa. E quando ela comenta o fato da Vanette ter um celular mágico, ninguém bota fé nela, mesmo que elas saibam que existe a magia, e que era algo possível. Afinal, por que a Apple pegaria um celular random e começaria a tentar tirar fotos se ela soubesse que nada iria rolar? Sei lá, principalmente a Harriet tá muito solta, e eu acho uma pena que o foco do relacionamento das duas seja justamente o especial, que a maior parte do tempo ela tá sendo uma babaca, e fala que, sei lá, a Pink tá muito perdida aqui também. É uma trama muito pouco inspirada. Esse lance de parque caberia um curta. Parece que eles têm alguma maldição em histórias que esse povo sai da escola, como se os escritores
odiassem a ideia de ter mais liberdade de criarem boas tramas. É claro, eu não posso deixar de citar que esse foi o especial que marcou o fim do elenco original também. Eu tenho um shorts onde eu explico mais isso, só que resumindo, ninguém sabe de verdade por que isso aconteceu, só tem algumas teorias. Eu fui de mente muito aberta pra esse elenco, mas no geral, ele é obviamente inferior. Falando individualmente, a voz de Applejack é ainda aquela segunda dubladora horrível, então foi um sacrifício de ver esse especial, já que nela ela tem muito foco. A Harriet é ok. Às vezes é meio irritante, mas no geral ela funciona. A Twilight e a Flutter são feitas pela mesma pessoa. Na Twilight eu acho que ela é muito boa. Já na Flutter, eu acho que embora ela diferencie bem o tom, às vezes ela fica presa demais ao tom baixo e fica estranho e até difícil de entender. Só que também é ok. A Rainbow tenta imitar o tom que só funciona com a dubladora antiga e fica um desastre. A Pink até que é boa, mas às vezes é difícil entender o que ela tá falando de tão fina que a voz é, a ponto que parece que a dubladora tá se embolando pra tentar manter. E a Sunset, Agent da Twilight, é a melhor coisa aqui. A dubladora às vezes lembra um pouco até a Bulara. No geral, ela interpreta bem, embora ainda assim é impossível alguém ficar tão bom na personagem quanto a própria Bulara. No geral, é muito inferior ao elenco antigo. Ainda assim, acho que tirando a Rainbow Dash e a Apple, ela é perfeitamente assistível, mas eu aceitaria uma redublagem desses especiais de braços abertos. Antes de continuarmos, só lembrando vocês de, por favor, se inscreverem no canal, dar um like nesse vídeo e apertar o botão de hype se ele estiver disponível para você. Tudo isso ajuda muito o meu canal a continuar crescendo e continuar fazendo esses vídeos. Quando a Twilight organiza uma viagem de cruzeiro para as Manny, Rainbow Dash começa a procurar problemas envolvendo magia para as resolverem, o que faz todas as outras do grupo ficarem irritadas com a mesma. Porém, quando uma série de acontecimentos estranhos começa, elas descobrem que a Rainbow pode ter alguma razão. Esse é bem divertido pra falar a verdade. Embora a personalidade da Rainbow seja meio irritante, no geral, eu gosto de algumas coisas que esse especial estabelece. Novamente, gosto muito das interações da Twilight e Sunset, a forma que a amizade delas é construída é bem fofa aqui, com uma apoiando a outra. Tem essa cena que a Twilight diz que ela gosta muito da Sunset de todas as versões, que é muito legal. A ideia das pôneis permanecerem querendo ajudar a Rainbow após tudo também é muito maneiro, tipo a Applejack mesmo passando muito mal ainda, dizendo que faria de tudo pra ajudar a amiga. Essas roupas novas dela são visualmente muito bonitas, e a ideia de usar colares como outros tipos de acessórios na roupa de cada uma foi bem genial. Inclusive, falando em roupas novas, a transformação finalmente é usada para algo realmente lógico, ao invés de ser para destruir um objeto aleatório. Aqui, elas usam ele para ajudar as pessoas no barco quando ele é naufragado. A direção voltou a tentar algumas coisas, o que é muito bom, tem duas cenas em particular que são bem bonitas. Temos mais uma vez o momento delas indo pro mundo pônei, agora com a Rainbow e a Twilight junto, que eu queria que tivesse durado mais tempo e fosse no momento mais oportuno, porque é muito adorável a interaçãozinha delas, e essa também é a última vez que isso vai acontecer, o que é uma pena, porque essa Twilight de óculos e pônei é muito bonitinha. Eu também acho ótima a ideia de pegar o filme de My Little Pony e usar ele pra criar uma trama em Aquastra Girls, embora eu acharia interessante se eles aproveitassem essa oportunidade pra tentar puxar a Tempest e dar mais importância pra ela em alguma coisa, e até tem uma música legal, o que é bem raro nesses especiais. Só que, algo legal que é mal utilizado é a ideia colocada aqui que existem portais em locais diferentes conectando os dois mundos. Isso é algo que podia render uma trama legal das humanas e pônei, mas isso é usado e fica por aqui mesmo. Do lado negativo, porém, eu já abro falando da própria ideia dos portais, perdendo a chance de usar reflexos de exemplo e aproveitar essa ideia para colocar uma outra dimensão. Em especial que elas iriam para alguma outra realidade, não só seria muito mais divertido, como seria a oportunidade perfeita de vermos os poderes delas sendo finalmente bem utilizados, com elas enfrentando alguma situação real. Na verdade, renderia mais de um filme se quisesse. Eu também, como já comentei, não gosto da Rainbow aqui. Ela sempre foi colocada como a que mais adorava os poderes e tal, mas nos outros especiais, e até em Everfree, ela nunca pareceu tão fixada em perigo assim. Flanderizaram tanta personagem aqui que deram até um bordão pra ela ficar repetindo. Hora de ser incrível. Que ela fala tipo umas 4 vezes seguidas lá pro final até. Acho que era pra ser uma referência à música do filme, mas só ficou uma bosta. Todo protagonista nesses especiais que não seja Sunset tem que ser flanderizados. Isso é algo que eu devia ter falado antes, mas meio que não faz muita diferença, só é algo que eu notei. Só eu acho estranho como ninguém liga pras Manys terem poderes. Elas usam perto das pessoas e todo mundo aceita muito fácil. O povo da escola, beleza, faz sentido. Eles já estão acostumados, mas mesmo que tá fora desse mundo, trata com uma normalidade gigantesca uma pessoa correndo em super velocidade. Sendo que magia não é algo amplamente conhecido nesse mundo, tem tipo zero preocupação de usar eles. Eu também acho esquisito Twilight dar o cajado do Rei Storm pra pessoas que nunca usaram eles pra resolver o problema, ao invés de simplesmente ir junto pra ajudar nisso. Não sei porque eles têm essa resistência de trazer as personagens do mundo pônei pra esse, principalmente a Twilight, que já foi protagonista de 2 filmes, sem falar que saímos da escola mais uma vez, que é bom, mas botaram os personagens em um local que por si só é limitante.
um barco. Então acho que a gente meio que não saiu muito do lugar, né? Principalmente porque a parte mais legal do especial é justamente a reta final, onde a Sunset, Twilight e Rainbow saem do barco. E nossa, de que foi a ideia de colocar um gender bend da Applejack pra Harriet se apaixonar? No sentido de sair da escola, é o melhor até agora que a Costa Girls ofereceu, o que também não quer dizer muita coisa. Porém, não é um especial de todo ruim. Eu achei ele divertido, embora falte alguma coisa nele, tipo mais carga emocional, mais comédia pra dar mais personalidade, sei lá. Mas ele é melhor que o anterior. Quando Sunset e Pink pretendem ver um show de uma dupla que gostam muito, o dia acaba após Pink fazer ambas serem expulsas do show. Só que, de repente, o dia repete para Sunset, e agora ela fica presa em um looping temporal que não sabe como desfazer. Eu acho que esse é o conteúdo de Costa Girls com a mensagem mais confusa de todas. E tu me pergunta por quê? E é bem simples. Durante o especial, como eu comentei na sinopse, a Pink faz a Sunset ser expulsa do show junto com ela. Por conta disso, a Sunset fica frustrada, com razão. Elas dão a entender que estão esperando por isso há muito tempo. Então, quando o tempo volta, ela tenta fazer tudo de novo com a Pink, mais uma vez e acaba dando errado. E ela começa a tentar fazer isso sozinha. Só que o especial trata a Sunset como muito errada por estar fazendo isso, botando cenas da Pink surtando por ser deixada de lado ou chorando como se fosse a coitadinha da Silva. Na moral, imagina você ficar um tempão planejando algo com alguém e no final ela simplesmente estragar tudo porque não consegue seguir o plano que vocês fizeram. A Pink, mesmo com os pedidos da Sunset, ficava indo pra lá e pra cá, e nisso sempre dava tudo errado. E nem é como se a Sunset não tivesse tentado conversar com ela. Ela tentou. O problema é que a Pink tá muito flanderizada aqui, já que embora eu não seja fã da Pink Pony, a versão de Aquasha Girl sempre teve uma personalidade mais tranquila e sóbria. Aqui ela tá incontrolável e insuportável. Tem esse momento que a Sunset entra no trailer das Dazzling por achar que o Lupin vinha dela, e a única coisa que ela pede é que a Pink fique de guarda, que na verdade é uma coisa bem séria. Até onde elas sabiam, as Dazzling ainda eram mais, e a Sunset não tem poder algum pra se defender das três garotas de uma vez só. Ela é a mais fraca do grupo. Só que o que a Pink faz? Ela vai embora pegar churros e deixa ela pra ser descoberta. A diferença é que nos outros especiais, esse problema de quem foi flanderizada, pelo menos era pra ela aprender uma lição. Aqui, quem recebe a lição é a Sunset, que aparentemente é: não siga seu planejamento que você fez há meses, faça o que a sua companhia quer, porque é isso que é o certo. E eu queria até dizer que a Sunset está descaracterizada por estar com tanta raiva aqui e tal, mas nossa, nem Buda tem paciência pra pessoas que nem essa Pink. Se o especial admitisse que ambas estão erradas e rolasse um equilíbrio, aí sim seria interessante, mas da forma que foi escrito, parece que a Sunset é errada por simplesmente querer garantir que elas vejam o show. E as vilãs aqui, que de novo caem naquele negócio de ai meu Deus, elas pareciam do bem, mas não são, tem um desfecho meio esquisito. Elas se mostram pessoas bem desagradáveis, principalmente usando um artefato mágico pra ficar voltando por erros bobos no show delas. Não coisas como, sei lá, desafinar, é algo mais tipo uma corda sair, coisas que podem rolar em um show e absolutamente ninguém liga, rapidinho resolve. E aí quando finalmente a Sunset pega o objeto e quebra, elas saem de coitadas, não tem punição alguma pelo que elas estavam fazendo, que inclusive é meio perigoso considerando que a Aquasha Girl já retratou que artefatos com magia podem escalar pra coisas mais perigosas. Olha o espelho mágico, por exemplo, olha o que ele fazia no início e o que ele faz no final. Só que aí, elas simplesmente veem os fãs querendo um show, chamam a Sunset e a Pink pra se juntarem a elas, e elas tocam juntos. E pronto, amiguinhas. Enquanto novamente, as Dazzling estão lá sem magia, vivendo por aí no ostracismo pra sempre. E embora eu goste da forma de conseguir o objeto mágico ser um confronto corpo a corpo, com mais risco e tal, não faz sentido lógico a Sunset e a Pink, após encontrar o objeto, não simplesmente irem correndo até as outras minis pra se transformarem indo voando até lá, destruir o objeto de uma vez. Se a questão era o medo delas voltarem ao tempo, podiam muito bem só ligar pra Rainbow, ela viria correndo, pegaria sem elas nem perceberem e destruiria, caso resolvido. E o pior, elas quase não conseguem resolver o problema por serem expulsas de novo, cogitando até usar uns churros como chave de fenda, mas não usam os poderes explosivos da Pink pra abrir a porta, mesmo que depois ela faça isso pra abrir outra porta. Aliás, embora no geral eles não usem muito o poder das outras personagens, parece que no caso da Pink é pior. Se você juntar todas as vezes que ela usou o poder desde Everfree, não deve dar nem um minuto direito. Talvez seja algum tipo de exigência, porque eles estavam com medo de crianças começarem a se explodir. Solta, primo, solta! Mas eu não faço ideia. E na moral, esse lance de instrumentos mágicos perdidos tá fora de controle, né? Já tá na hora de alguém ir atrás dessas paradas pelo mundo. Até porque é muito perigoso como tudo mágico que vai pra Costa Girls é coisas que pode gerar desastres gigantescos. Eu até entendo as menis humanas não irem por aí, porque elas estudam, mas a Twilight devia arrumar uma forma de fazer isso com as menis
originais? Afinal, a magia, querendo ou não, é do mundo dela. Isso até renderia um spin-off legal, inclusive. Quem sabe juntar algumas das Manys originais e as Manys humanas pra sair pelo mundo encontrando esses objetos. Mas eu sou mais visionário que a Hasbro. Mas isoladamente, tem coisas nesse especial que eu gosto. Por exemplo, a ideia de looping temporal aqui é interessante porque ela não gera aquele momento chato do personagem negando que tá no looping, mesmo vivendo em um mundo que coisas sobrenaturais acontecem. A Sunset percebe tudo e logo tem uma ideia do que tá rolando. O especial também pega as personagens principais dele e dá foco, sem perder tempo botando as outras Manys pra fazerem algo em tela que no fim só parece estar lá pra alongar o especial. Quando as outras aparecem, geralmente tem realmente um motivo. E isso é bom. Embora eu achei que dar foco pra pelo menos a Twilight tornaria o especial mais legal, já que ela funciona muito bem com a Sunset, como eu já comentei. A participação das Dezens de início parece que vai ser gratuita, mas na verdade não é. Embora ainda meio ácidas, parece que elas realmente sabem que fizeram mal. Elas não atacam diretamente a Sunset, mesmo que pudessem, e dizem que estão sofrendo pelo que elas fizeram. E mesmo que de forma meio irônica, são elas que ajudam a Sunset a perceber que podia estar fazendo algo de errado. Eu acho uma proposta legal. De novo, eles perdem a oportunidade de resgatar elas. Na moral, praticamente todo vilão de Aquasha Girl virou amiga delas, menos as Dezens. Enfim, não é que eu ache esse especial totalmente ruim. Ele é muito mais divertido e interativo que os dois anteriores, mesmo que o anterior faça algumas coisas melhores que ele. Eu não sei se ele é divertido por ser, ou se ele só é tão irritante e besta que me fez ficar vidrado de raiva. Se você vê ele com a cabeça desligada, talvez você goste. Ao menos ele não é tão chato quanto Montanha-Russa da Amizade, e nisso ele já tá me ganhando. Não, mas isso aqui nem merece uma transição. Na real, esse especial não merece nem sinopse, somente porque da uma ia ser praticamente impossível. Porque esse especial que marca o fim de Aquasha Girls resolveu fazer uma coletânea de histórias isoladas, genéricas e bestas, e botar tudo como um filme, sem nenhum respeito pelos fãs, com uma despedida ou coisa assim. Eles começam e terminam sem nenhuma sensação de final. É muito esquisito. Sinceramente, eu podia até falar o que cada especial tem e com detalhes, mas isso seria a perda do meu tempo e do seu tempo. Então, eu vou só listar porque esse especial, mesmo que desconsiderando como final, é uma bomba. Os curtas reunidos aqui são pouquíssimo criativos. O primeiro, por exemplo, não passa de 7 minutos das garotas tentando bolar um plano pra fazer as aulas serem canceladas, forjando neve na jornada da diretora, que no fim não funciona. Ou quarto, onde elas pensam em como entrar na escola fechada, porque a Sunset esqueceu as chaves lá, e aí ficam muito tempo pensando em planos ilógicos e malucos, só pra no final a resolução ser a Twilight ligando pra Celestia e ela abrindo a porta. O quinto, focando na Dash procurando presente pra Fluttershy, que é praticamente 7 minutos dela só ouvindo sugestão do irmão da Fluttershy e no fim dando um presente que ela já tinha. São todas histórias monótonas e paradas em praticamente um único lugar, deixando claro que quem fez isso não fez com amor algum. Pra vocês terem ideia, tem um momento que a Sunset usa o poder de ler memórias em um floco de neve. Como ela leu um floco de neve? E mesmo quando eles têm uma ideia que podia desenvolver pra algo legal, tipo uma guerra de neve que finge ser dramática como se fosse uma guerra de fato, onde até dava pra você fazer uma comédia legal, você sente que eles só estão seguindo um script pré-pronto, que se não fosse a data, eu afirmaria com certeza que escreveram usando o ChatGPT 1. Pra você ter ideia do quão artificial e sem criatividade são esses curtas, tem diversos momentos neles em que temos sequências longas sem falas com acompanhamento musical, mas sem vocal. Claramente pra eles não terem que escrever diálogo, é uma perda de tempo e um desrespeito gigantesco com quem seguiu a franquia até aqui, principalmente considerando o final bonito da série original. O que mais me deixa mordido sobre esse especial é que não era pra ele ser o último. O que eles planejavam que fosse realmente o final era um focado na Sunset encontrando a sua versão humana, algo que era e continua sendo uma dúvida da fandom. Onde raios está a Sunset original desse mundo? Um especial com essa ideia teria muito a ganhar. Depois de Amizade Esquecida, eles praticamente jogam fora o drama que fez o segundo e o terceiro filme tão bons, mas essa era a oportunidade perfeita de voltar com isso. O que o escritor disse no seu X dá a entender que após a Sunset vir pra esse mundo, algo aconteceu com a sua contraparte. Quanto potencial tínhamos de ter o melhor especial de Aquasha Girls, desperdiçado porque, bom, a Hasbro resolveu cancelar a Aquasha Girls, e eles tiveram que correr pra fazer qualquer coisa, gerando essa bomba que é totalmente lamentável. Eu nunca faço isso, mas eu cogitei seriamente assistir em 2x pra poder agilizar minha vida. Esse é o nível de chato. Esse especial é o Everfree deles. Porém, um tinha potencial e o outro nasceu morto. Acho que só tem uma linha de diálogo que presta e faz sentido nessa bomba. Todas temos poderes. Eu tô cansada de não usarmos pra nada. É Autocrítica Escritores. Obrigado pelo absoluto sucesso da primeira parte e pela interação que o vídeo gerou. Ele foi muito melhor do que eu esperava e me deixou realmente muito feliz, porque foi um baita trampo fazer ele. Me desculpe se esse está com uma qualidade menor, só que em algum momento eu tive que tirar leite de pedra pra comentar. Eu não falei das HQs porque esse vídeo já tá muito grande, porém, a Laura Imperial já fez vídeos sobre as HQs da Sunset e sobre um livro oficial bem esquisito. Talvez eventualmente eu faça meu próprio, mas eu não prometo que terá e nem que se ter vai ser tão cedo. Eu tenho outros projetos por enquanto, inclusive o vídeo do próprio MLP. Enfim, valeu por quem ficou até aqui, forte daquela parada padrão de like, hype, se inscrever e tchau, tchau.